Olá, salve, salve, torcedor brasileiro. Acabou a final da Liberta, Flamengo campeão 1 a 0. E bora ver a mídia falando aí do Flamengo, título do Flamengo, do Mengão. Tem jornalista aí flamenguista emocionado. Tem muita coisa legal que a gente vai deixar no vídeo de agora, mano. A gente separou aí os melhores momentos aí da mídia falando do título da Liberta, o tetra do Mengão. É nóis e bora pro vídeo. É tetra, é tetra! São 40 milhões de torcedores gritando. É a nação rubro-negra comemorando. O Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras, mas só que teve humildade. O Flamengo mereceu o tetracampeonato. Mereceu. Tetracampeão da Libertadores do Flamengo. Esses caras faziam deboche com a gente o tempo todo. Ah, que nós ganhamos, que nós ganhamos. Ganharam com a ajuda de um incompetente. O inimigo da final está do lado de vocês e vocês perderam hoje de novo. É o seguinte, quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. O cara que substituiu 6 jogadores, mexeu mal pra caramba, tirou o Rafael Veiga e tirou o Alan. Colocou jogadores que não fizeram absolutamente nada, diferentemente do Felipe Luiz, que colocou o Everton Cebolinha. E mais, o Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras, mas só que teve humildade de correr, de ir pra cima, que por sinal, não deu um chute no gol à equipe do Palmeiras do Abel Ferreira. Entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que vai ganhar na quarta-feira o título brasileiro do Maracanã com 80 mil pessoas. E aí a covardia do treinador do Palmeiras deu o título para a equipe do Flamengo, que mereceu, não jogou um grande futebol, mas ganhou de um time covarde que foi o seu Abel Ferreira. A covardia dele tirou o título do Palmeiras e também a burrice dele deu o título para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Essa é a grande verdade. E para mim, o craque perfil líder é o Danilo. Parabéns, Flamengo! O primeiro clube brasileiro a ter 4 conquistas de Libertadores. Parabéns ao Palmeiras também, vice-campeão dessa Liberta. E eu já vou abrir esse programa direto ouvindo o Vitor Sérgio Rodrigues, que achou que essa competição não era pro Flamengo. Pelo visto, e é demais, Vitor Sérgio. Boa noite. Boa noite. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Emocionante, emocionante. Você foi muito maltratado, Wes, para essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores porque isso vai ser muito deselegante, mas com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, que quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando, e eu dei um grito e falei assim: vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500 que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Maurito, eu quero te ouvir também, certamente. Do outro lado.
numa outra É bom que a gente emoção, tá hoje aqui, ó. Numa outra emoção, Maurito, mas você viu, né? Seu time Sim. sendo campeão de Libertadores. Tava lá De edições de Libertadores. nas 3 vezes. Dessa vez não deu, né, Maurito? Dessa vez não deu. Boa noite a todos. Reminiscências. 2012, em Volta Redonda, o Palmeiras estava sem 13 titulares, e mesmo se tivesse, dava na mesma, era um time horroroso. O Palmeiras fez 1-0, podia ter feito 2, 3, 4, não fez. E aí no finalzinho, um ex-palmeirense, Wagner Love, empatou o jogo. E horas depois, o Palmeiras voltando para São Paulo, na altura de Volta Redonda, depois de Volta Redonda, Português e Grêmio empataram 0-0 no Canindé, o Palmeiras era rebaixado pela segunda vez. No dia seguinte, eu fui ao hospital, meu pai havia 2 meses no hospital, a gente não falou sobre o futebol. Eu não falei para ele que o Palmeiras havia sido rebaixado, ele não me perguntou e ficamos assim durante alguns dias. Uma semana depois, eu estava pensando em falar para ele que o Palmeiras havia sido rebaixado quando não teve jeito. Meu pai havia sido rebaixado em nível de consciência. Ele sofreu um AVC no domingo pela manhã e daí, 4 dias depois, ele partiu. Né? E eu estava no ar quando isso aconteceu. Eu dei a notícia da morte do meu pai no ar há exatamente 13 anos, no 29 de novembro. Eu não estava falando nada porque eu falei, vai que o meu pai dá uma mãozinha como ele ajudou a dar uma tropeçada no Andrés Pereira que perdeu outra vez, e não por culpa dele. E ele que era o melhor em campo do Flamengo naquela final lá em Montevidéu, quando ventou muito, quando tinha muito mais flamenguista do que o palmeirense, e quando para mim a vantagem era muito maior do Flamengo do que contra o Palmeiras hoje. E não deu, né? E daquela vez deu muito certo. E hoje, aí 13 anos depois, até por isso que eu não fui para Lima também, para ficar perto da minha mãe, que nunca passa bem há 13 anos nessa data, e vocês já sabem, tá, no outro dia deu a notícia boa. Espero que alguém dê a notícia, porque... nossa, Mauro, você conseguiu dar a notícia da morte do seu pai no ar e sem chorar? Sim, porque seria muito mais difícil dar a notícia para meus filhos, que o avô dele tinha partido. E, evidentemente, eu não preciso dar a notícia do que acabou de acontecer, merecidamente para o Flamengo. A gente vai falar da expulsão do Pulgar, que é determinante e tal, mas tem outro lance, outro polêmico e tal. Agora, indiscutivelmente, o time que é tetracampeão o brasileiro, tetracampeão da América, e que na quarta-feira deverá ser mais uma vez campeão brasileiro, repetindo a epopeia de novembro de 19, novembro de 81, em novembro de 22, e acrescente em novembro de 25, o Flamengo é tetra. O Palmeiras foi um bravo vice-campeão. A gente vai falar dos pormenores, mas eu vou também dizer, já que estamos nessas reminiscências, que é a primeira vez em 35 anos de ofício e 52 de estádios, e isso não significa nada, mas só para dizer, eu pressenti o gol. Quando a bola vai para escanteio, com o que eu aprendi no catecismo, eu falei, fudeu. Eu quase não vi o escanteio, porque eu tinha certeza absoluta que o Flamengo ia fazer um gol de cabeça. E fez o gol de cabeça com um cara discutido, que o Ricardinho espinafrava, que onde já se viu se botar esse cara, onde já se viu contratar esse cara. Eu só queria dizer uma coisa, se é um cara que é bicampeão da Champions e bicampeão da América, o cara fez o gol do título do Santos em 2011 contra o Peral, foi o gol dele. E agora ele acaba de fazer o gol, não sendo titular do Flamengo e sendo de novo titular, como ele foi na melhor partida do Flamengo no século, para mim, que foi contra o Chelsea, nesse mesmo temporada de 2025. E para todos os da Fla Press, da Fla TT, dos influenciadores e dos influenciados e dos ex-jornalistas que hoje são influenciadores ou influenciados, vamos respeitar o Felipe Luiz e vamos respeitar essa camisa, porque o que o Flamengo fez hoje foi gigante. Pena, em termos de futebol, é que teve duas finalizações no gol. O gol do Danilo e no finalzinho o Cebolinha, que entrou de novo bem, e a defesa do Carlos Miguel. O Palmeiras não acertou uma bola no gol. É muito pouco, mas também tem a ver com a tensão do jogo, e o título ficou nos melhores pés, os pés tetracampeões da América, em novembro de 25. Não que eu queira, aliás, eu adoro essa música, é de um grande santista, mas agora essa música é definitivamente do Flamengo em qualquer novembro, em qualquer mês dessa Copa que começou lá em 60 e agora está nos pés do Flamengo merecidamente. Clubismo. Se for falar de clubismo, era pra ser expulso, Pulgar e tal. Sendo realista, isso não é desculpa pra nada não. O Flamengo mereceu do início ao fim. Me desculpa, o Palmeiras entrou em campo com medo. Isso é a minha concepção. O Abel entrou de forma covarde no jogo de hoje. O Abel entrou de forma covarde. O Flamengo sim mereceu o título. E vou dizer mais. O Abel trouxe pra si uma responsabilidade para esses atletas quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Que o Flamengo daqui a 2 dias... Mas o Flamengo já é campeão. Só vai consumar o fato daqui a 2 dias. Tá bom, pessoal? Então eu não posso ser clubista. Eu tenho que ser realista. Flamengo, primeiro tetracampeão da Libertadores do Brasil brasileiro e com méritos. O Abel
o Palmeiras só começou a jogar quando o Palmeiras tomou o primeiro gol. Aí começou a querer jogar. Que isso? Flamengo não, o Flamengo jogou de forma, da forma que ele sempre joga. Agora, qual o nome do lateral direito? Varela. Ó, parabéns, Varela. Baita jogo que você fez. Danilo fez um gol e salvou outro. Fez um gol e salvou outro. Então assim, nós temos que ser realistas, pessoal. Parar de chorar. Sabe, eu entendo o torcedor do Palmeiras, tá puto pra caramba, tá chateado pra caramba. Mas tem que ser sincero, tem que ser realista. O Palmeiras entrou de forma covarde no jogo de hoje e mereceu perder. O Flamengo mereceu o tetracampeonato. Mereceu. Assim como o Flamengo mereceu o Campeonato Brasileiro também. É o melhor time do Brasil. O Pulgar era pra ser expulso? Se fosse era cartão azul. Mas não foi. Não foi. E isso é o que importa. Não foi. Era pra jogar. Eu vou falar título justo, merecido, inquestionável. O Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras. Palmeiras de novo deveu o futebol. Ok, também acho que o Pulgar deveria ter sido expulso no primeiro tempo, na entrada do Fux. Agora, de resto, o Flamengo mandou no jogo, o Palmeiras criou muito pouco. O Palmeiras nem parecia o Palmeiras, né? Só chutão, chuveirinho. Então, o título merecido. E um ano que termina para o Palmeiras muito mal. O Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, vice no Brasileirão do Flamengo e agora vice na Libertadores para o Flamengo. E o Flamengo está aí. É um timaço, é um elenco incrível, então tem que falar não. Título mais do que justo. É tetra, é tetra! São 40 milhões de torcedores gritando. É a nação rubro-negra comemorando. Estádio em Lima, em um Maracanã quase lotado no Rio e por todos os cantos do Brasil. O Flamengo é o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Danilo, o herói do jogo, com um golaço de cabeça e uma grande partida. Arrascaeta, o craque do campeonato, e Felipe Luiz, sem dúvida, o melhor técnico. Mas o Flamengo não é feito só de nomes. O Flamengo é a força de uma camisa, de uma história, de jogadores que se entregam até além dos limites que o físico permite. E hoje tudo isso foi necessário para bater um grande adversário. Um Palmeiras forte, valente, muito bem dirigido por um grande técnico e que lutou até o último segundo. Mas o tetracampeão mostrou que é o melhor time do Brasil e está a uma vitória do título brasileiro, que tem tudo para vir na próxima quarta. Então dá sim para esperar que esse time faça um grande torneio intercontinental lá no mundo árabe. Por que não sonhar? Afinal, o Flamengo já é esse ano campeão carioca, campeão da Supercopa Brasileira, tetra da Libertadores e virtual campeão brasileiro. Parabéns, Flamengo. Faça festa, nação.